Boa noite a todos, tá? Hoje nós vamos assistir a apresentação do trabalho de conclusão do curso do Gustavo Matos, tá? Que vai falar um minutinho, deixa eu abrir aqui. Eu tô com ele aberto. Que vai falar sobre o estudo da interação química e de seus efeitos de desdobramentos acerca da modificação do cimento asfáltico de petróleo, tá? Por polímero RET e ácido polifosfórico. Gustavo, boa noite. Você pode iniciar a sua apresentação. Você consegue compartilhar aí? Consigo sim. Consegue? Vou abrir aqui. Tá. Tá compartilhando aí? Sim. Tá compartilhando? Tá. Sim. Deixa eu só falar. Eu deixei a minha câmera ligada, só que eu tô com um problema de internet. Então, se no meio da gravação travar alguma coisa, se vocês puderem me dar um toque. Tá jóia. Tá bom? Tá. Vou direcionar. Então você tem 12 minutos, tá, Gustavo, para apresentação do seu trabalho, tá? Ok. Assim você iniciar, tá joia? Tá bom, então. Boa noite. Então, hoje eu vou estar dando início ao término do TCC, né, a minha apresentação. A minha orientadora é Elisângela, e eu vou estar falando sobre o estudo da interação química e de seus desdobramentos acerca da modificação do cimento asfáltico de petróleo 5070 pelo polímero RET e o ácido polifosfórico. Então, meu objetivo é compreender qual é a ação desse ácido polifosfórico nessa modificação, junto à incorporação de um polímero chamado polímero RET, que significa terpolímero elastomérico reativo. Então, para a gente começar, eu preciso explicar o que é o asfalto, né? Então, o asfalto é um produto termoelástico, é um produto viscoelástico, desculpa, termosensível. Ou seja, parte dele é viscosa, parte dele é elástica. Ele varia também de acordo com a temperatura. Temperaturas mais elevadas ele é mais viscoso, em temperaturas mais baixas ele é mais elástico. Além disso, o asfalto é um produto de característica preta, então a coloração dele é mais escura, puxada para o preto, para o marrom mais escuro. A forma de obtenção desse asfalto tem duas grandes formas, seja ele por lagos e poços naturais ou por destilação do petróleo bruto. Essa primeira, de lagos e poços naturais, acontece que é um produto, é um asfalto que ele é muito rico em minerais. Então, para você fazer a modificação desse asfalto é um pouco complicado, porque você vai ter que estar tirando esses minerais e com isso você vai gastar mais tempo e mais dinheiro. A forma que mais se utiliza é a destilação do petróleo bruto. Então, como acontece essa destilação? O petróleo é extraído, ele é transportado até as refinarias, onde ele é colocado nas caldeiras, né, na coluna de destilação, e através de várias temperaturas, então de temperaturas mais baixas a mais altas, vão saindo subprodutos desse petróleo. Então começa pelo GLP, pela nafta, gasolina, querosene, até chegar no asfalto. Quando chega nesse asfalto, então esse asfalto é distribuído para as empresas. Esse asfalto ele tem o nome de cimento asfáltico de petróleo, ou mais conhecido como CAP, e ele é seguido por um número, seja 5070, seja 3045. Esse valor representa o resultado limite do teste de penetração, que mais adiante eu vou estar explicando o que significa. O asfalto, né, o cimento asfáltico de petróleo, ele é constituído principalmente por hidrocarbonetos, de 90% a 95% de hidrocarbonetos, sendo o restante, cerca de 5% a 10%, de heteroátomos, então nitrogênio, oxigênio, enxofre. Essa molécula que está aqui do lado é a molécula do asfalteno, que é o composto que tem mais abundância dentro do asfalto. Então, essa é a molécula, claro que aqui ela está de uma forma bem mais reduzida, e essa molécula, então, é composta por anéis, por hidrocarbonetos, ácido carboxílico, e ela, então, é que dá as maiores características desse asfalto.
Esse asfalto usado, o cimento asfáltico, ele era usado antigamente nas antigas civilizações como uma forma de impermeabilizante. Então, as pessoas nas civilizações antigas usavam ele como impermeabilizante de construções, impermeabilizante de solos, justamente para poder não ter o problema de infiltração de águas. Hoje em dia, ele também é utilizado como forma de impermeabilizante, mas é mais utilizado como forma de pavimentação, como mostram essas imagens aqui. Mas aí surge uma dúvida. Se esse CAP é tão bom, por que a gente não tem que modificar esse cimento asfáltico? Por que a gente modifica ele? A diferença do asfalto modificado é que ele apresenta uma durabilidade muito maior, ele aguenta um tráfego muito mais pesado e ele possui uma resistência à temperatura muito maior do que o CAP. Então, com essas mudanças climáticas que a gente está tendo, o asfalto modificado é muito melhor do que o cimento asfáltico. E como acontece, então, essa modificação? Como que a gente modifica esse cimento asfáltico? Existem várias formas, seja ele por borracha, seja ele por vários outros tipos de polímero, seja ele transformado em emulsão. Mas hoje eu vou estar falando sobre a modificação por polímero hatch. Esse polímero, ele foi um polímero desenvolvido justamente para modificação de asfalto, porque ele tem um custo menor e as características ficam muito melhores também. Esse polímero, ele é basicamente constituído por 3 monômeros. É um terpolímero. Então, é um polímero formado por etileno, éster acrílico e metacrilato de glicelídeo. Esse polímero, ele reage com a molécula de asfalteno contida no asfalto. E o que acontece? Acontece que quando esse polímero entra em contato com o asfalteno, acontece a quebra do grupo epóxi. Então, esse grupo com oxigênio aqui. Então, existe essa quebra. Então, o asfalteno, que tem na sua cadeia um ácido carboxílico, se liga a esse polímero. Então, ele forma um éster. E aí é o que acontece como se fosse uma rede polimérica, dando, então, essas características melhores. Só que além do polímero, e por que a gente, então, vai utilizar esse polímero? Por que a gente não utiliza outros? A questão de a gente estar utilizando o polímero hatch é porque ele apresenta uma melhor estabilidade, porque ele tem um custo-benefício muito melhor do que os demais, e porque o tempo de dispersão dele também é menor. Então, quando a gente quando a gente adiciona esse polímero no asfalto, no cimento asfáltico, a gente tem um tempo de dispersão muito menor. Além disso, a gente então acrescenta o ácido polifosfórico. E qual que é a ação desse ácido polifosfórico? A ação do ácido polifosfórico é quebrar, então, os aglomerados de asfaltenos. Os asfaltenos, dentro do asfalto, eles ficam todos conectados, todos juntos dentro de uma micela. E para essa micela de asfalteno reagir com o polímero hatch, acontece uma reação muito demorada, cerca de 48 horas. Então, o que acontece? O ácido, ele é responsável por quebrar isso e fazer com que exista uma área de contato muito melhor e muito maior entre asfaltenos e o próprio polímero. E como isso acontece? Isso acontece por muitas reações. Então, na literatura, falam de muitas reações que acontecem, todas ainda sendo estudadas, mas conseguiu-se observar que depois dessa modificação, surge compostos com fósforo. Então, uma reação que meio que explica isso é a reação de fosforilação. E o que essa reação mostra? Essa reação mostra o ácido reagindo com os grupos dentro do asfalteno e fazendo com que quebre, exista uma quebra entre essas moléculas. Então, quando esse ácido quebra parte dessa molécula, ele se liga aos grupos aromáticos e ele libera radicais com heteroátomos, seja nitrogênio, oxigênio e enxofre. O que explica também, então, o porquê que surgem esses novos compostos com o fósforo. Pensando nisso, eu trabalho numa empresa de asfalto e eu fiz análises dentro do laboratório, mostrando, então, comprovando essa eficiência da modificação. Então, eu fiz o asfalto modificado por polímero 6085, que é um parâmetro utilizado no Brasil, que eu vou estar explicando também. E isso eu fiz vários testes, então, para mostrar essa grande melhoria que acontece. O primeiro teste que eu fiz é o teste de penetração, que é aquele primeiro teste que eu disse que os CAPs são classificados, seja 50-70, seja 30-45. Esse teste consiste em uma agulha que ela vai perfurar um corpo de prova a temperatura de 25 graus. E esse teste ele vai mostrar para a gente qual é a dureza desse asfalto. Então, ele mostra se esse asfalto está mais duro ou se esse asfalto está mais mole. O outro teste é o teste de ponto de amolecimento, onde a gente coloca umas esferas metálicas em cima de um anel moldado. Então, a gente molda o asfalto nesses anéis e a gente começa a aquecer a temperatura. E o que esse teste mostra para a gente? Esse teste mostra para a gente qual é a temperatura máxima que esse asfalto vai suportar
antes dele começar a amolecer. Um outro teste é o teste de recuperação elástica. Esse teste consiste em você moldar um corpo de prova, esticar e ver qual é a porcentagem que esse asfalto vai retornar. Então, a gente faz isso nesse equipamento que está no meio, que é o equipamento chamado ductilômetro. Essa foto à minha direita mostra, então, a comparação entre um CAP puro, um CAP modificado apenas por polímero e um CAP modificado por polímero e o ácido. Então, mostrando essa grande diferença. Aqui estão os resultados. Então, eu fiz um teste com CAP puro, com CAP com polímero e com CAP totalmente modificado com polímero e ácido. E aqui estão os resultados. Então, para ficar mais simples de entender, a penetração tem um limite de 40 a 70. Quanto menor esse valor, melhor. Melhor para a gente. Por que melhor? Porque a gente vai ter um asfalto com uma durabilidade melhor, a gente vai ter um asfalto com uma dureza melhor. Já na questão do ponto de amolecimento, quanto maior esse resultado, melhor para a gente, porque significa que o asfalto vai suportar temperaturas maiores. E já a recuperação elástica, o mínimo dela é 85%, e quanto maior essa recuperação, melhor, porque quando você colocar esse asfalto numa pavimentação, ele vai retornar ao seu ponto inicial, não sofrendo tantas deformações. Com isso, a gente prova que o asfalto totalmente modificado apresenta os melhores resultados. Um outro teste que eu fiz foi o teste no equipamento chamado reômetro. Esse é um equipamento não muito utilizado no Brasil, ele está ainda em desenvolvimento aqui no Brasil, mas fora daqui ele é muito utilizado. E esse equipamento, o que ele mostra para a gente? Ele mostra o grau PG, ou seja, a temperatura que ainda esse asfalto vai suportar, então vai ter uma grande performance. Ele mostra para a gente a parte que não se recupera do asfalto e a parte que se recupera do asfalto. Então, também fiz o teste nesses três produtos, CAP puro, CAP com polímero e CAP totalmente modificado. E o maior grau significa que é o que tem o maior desempenho. Então, quanto mais modificado, melhor também. Já a compilância não recuperável, ou seja, a parte que não recupera, quanto menor esse resultado, melhor para a gente, porque mostra que esse asfalto vai recuperar. E já a recuperação MSCR é a recuperação desse asfalto. Quanto maior esse valor, melhor para a gente. Provando mais uma vez que o asfalto modifica pelo ácido. E por último, a gente tem a viscosidade através do viscosímetro Brookfield. E o que essa viscosidade mostra para a gente? Ela mostra para a gente o cisilhamento, então a viscosidade por cisilhamento desse asfalto, a temperaturas de 135, 150 e 177 graus. A gente consegue enxergar que, adotados os limites máximos, todos esses produtos estão dentro da especificação. Mas, quanto mais modificado, maior é a sua viscosidade. Então, o último produto, o CAP 5070 com o polímero e mais o ácido, são que apresentam os maiores resultados. E, por fim, qual é a conclusão que a gente chega nesse trabalho? Então, primeiramente, os asfaltenos, eles estão dentro dessas micelas. E essas micelas, então, elas entram em contato com o polímero. Mas, por conta da área, o contato, a área de contato entre os asfaltenos e o polímero ser muito pequena, essa reação é uma reação demorada. Como eu disse, cerca de 48 horas. Quando a gente coloca, então, o ácido polifosfórico, esse ácido polifosfórico quebra essas micelas. Quebrando essas micelas, esses asfaltenos são liberados, eles são dispersos. Então, eles conseguem aumentar a área de contato deles com o próprio polímero. E quando se aumenta essa área de contato, diminui o tempo de reação. Cerca de 2 horas no máximo, a gente consegue ter a reação por completo. Então, é o que está mostrando ali embaixo. Após um tempo de reação de cerca de 2 horas, acontecem então essas redes poliméricas, fazendo com que todo esse asfalto ele consiga apresentar todas aquelas características, mostrando o quão mais eficiente ele é. E com isso, eu encerro o meu trabalho. Muito obrigado. Gustavo, parabéns, tá? Pela apresentação, primeiramente. Foi no tempo certinho também, viu? Parabéns. Obrigado. Agora a gente vai passar para a segunda etapa, tá? Que é a etapa das arguições, tá? Certo. E eu convido a professora Gláucia, tá? Para iniciar os comentários dela, tá? A seu trabalho, ok? Boa noite, pessoal. Eu vou fazer o pedido para o professor Lucas iniciar, e aí eu faço na sequência, tá bom? Tá bom. Tá ok, obrigada. Nada. Então,
passo a palavra para o professor Lucas, tá? Professor Lucas, para você fazer as suas considerações no trabalho do Gustavo. Obrigado, professora Elisângela. Primeiro, parabéns, Gustavo, pela apresentação, estava muito boa mesmo. Obrigado. Super clara, tirou algumas dúvidas que eu tinha em relação à parte escrita, né? E parabéns, professora Elisângela, pelo trabalho, pela orientação do Gustavo também. Adorei de ler o teu texto, estava bem claro, bem, sim, fluiu bastante a leitura. Uhum. Realmente gostei. Eu tenho poucos questionamentos para fazer. Eu tenho algumas questões mais do ponto de vista mais químico e algumas coisas que eu quero te perguntar em relação ao trabalho. Então, deixa eu só ir passando aqui. Uma questão que foi bem... Eu fiquei curioso e eu queria que tu me tentasse ligar com o que tu pesquisou, é por que esses asfaltos modificados reduzem acidentes. Tu escreveu isso em algum... Eu não marquei aqui porque não era algo que eu tinha para mudar, era só uma dúvida que eu fiquei mesmo. Eu pensei em algumas, o que poderia ser, né? Mas eu queria ouvir de ti o que pode ser essa redução do acidente. O que acontece é que o asfalto modificado, por ele apresentar uma resistência maior, seja deformação por temperatura, seja deformação por tráfego mais pesado, então ele suporta mais carga, ele suporta mais a temperatura. Quando a gente coloca, por exemplo, um CAP puro, sem modificação nenhuma, a gente viu que a recuperação dele, que os testes dele são muito mais baixos. Ou seja, quando a gente soma os fatores temperatura alta ou temperatura muito baixa, tráfego pesado, então faz com que a deformação dele seja muito grande. E por ele não possuir um bom retorno, uma boa performance, acontece que ele sofre essa deformação e ele não volta ao ponto inicial. Ou seja, ele vai sofrendo essa deformação com o passar do tempo e ele vai cada vez mais sofrendo mais problemas e com isso vai abrindo erosões e com isso vão ter trincamentos. Já com o asfalto modificado, não. Por ele possuir essa característica de ser mais resistente, ele pode até sofrer deformação, só que depois ele retorna ao seu ponto inicial. Lógico que com o passar do tempo, então vai acontecendo as erosões, vão acontecendo todo o desgaste, mas o tempo de vida desse asfalto modificado é muito maior do que o do CAP. É a questão da rodovia ficar esburacada, digamos assim. Exato. Tá. Ali tu citou, em alguns momentos, vários polímeros que poderiam ser utilizados, que não só o RET, né? Então tem o copolímero estireno-butadieno, a borracha, o copolímero EVA e o RET. Tu sabe me dizer quais são as... Eu não pesquisei, fiquei na dúvida também, quais são as características químicas similares entre eles, por que eu poderia usar um ou outro, por que o RET... Deu para entender que o RET ele foi criado para modificar asfalto, né? Isso. Mas o que esses outros também poderiam contribuir, ou por que eles são usados do ponto de vista da característica química mesmo, não tanto econômica, nem... a estrutura deles. Olha, Lucas, esses polímeros, então o EVA, o polímero SBS, esses polímeros, eles possuem uma reação mais demorada. Então, mais demorada ainda do que o do polímero RET. E o que acontece com esses polímeros é que a gente tem um grande problema com a questão da penetração. Então, quando a gente modifica com esses outros polímeros, o que acontece é que esse asfalto ele começa a ficar muito duro. Então, ele foge daqueles limites. Então, além dele ser uma reação muito demorada, além do tempo de dispersão dele ser um tempo muito demorado, o que acontece é que as cadeias elas começam a ficar tão unidas que elas começam a ficar muito rígidas. Então, acontece que esses asfaltos eles começam a sair fora das especificações adotadas aqui no Brasil. Do ponto de vista químico, que grupamento ou que parte que tem no RET que não tem nos outros, que tu diria assim, se tu tivesse que pegar um ali de... O grupo epox. Tá. Então, é onde mais acontece essa reação entre o grupo epox e os ácidos carboxílicos dentro dos asfaltenos, que é onde então acontece essa quebra e forma esse éster, que daí é onde vai formando toda essa rede. Bem interessante. Boa, gostei. No asfalteno tem alguns grupos, né? Tem alguns grupos. Eu não sou químico orgânico, então a pergunta vai ser uma pergunta química orgânica para ti, mas é só para te testar mesmo, tá? Não é nada. Qual outro
a reação pode ser com ácido carboxílico, né? Mas tem outro grupamento ali que está com cara de que vai sofrer uma reação com esse epóxi, ou não. Eu queria que me dissesse o que vai ser essa reação, qual é o outro grupamento que pode reagir, e se formou um produto ou não formou, qual seria esse produto? Do asfalteno, olhando o asfalteno e o rétio só. Certo. Foi até bom você ter falado isso, porque quando eu estava pesquisando o meu trabalho, o que eu consegui encontrar é que essa reação entre o polímero e o asfalteno, o asfalto em si, é uma reação muito complexa. E até hoje, existem estudos querendo comprovar todas essas reações. Mas a própria fabricante desse polímero rétio, que é a DuPont, ela, então, coloca no site dela, dizendo como acontece essa reação. Por quê? Justamente pela complexidade desse asfalto, pela complexidade dessa reação. Então, eles colocam como uma dedução de que essa reação que acontece é a reação do grupo epóxi com ácido carboxílico, por conta dessa complexidade do próprio asfalto. Então, é o que os estudiosos de hoje mais dizem que seria o correto, a reação que realmente acontece. Tá. Essa é a reação majoritária, assim, é o que Sim. Realmente tá. Deixa eu ver mais. Eu notei alguma coisa na tua apresentação. Questão do ácido. Certo. Agora é uma questão um pouquinho dos teus resultados também. Assim, teus resultados estão muito bons. Eu realmente anotei algumas poucas coisas no teu texto que devo ter mandado o texto só, para não levar muito tempo. Certo. O ácido atua só como catalisador, no sentido assim, por exemplo, qual o tempo que tu levou para misturar o rétio, o polímero, né, com o asfalto, e qual o tempo que tu levou para misturar o polímero mais o ácido mais o asfalto, porque os resultados do polímero com o asfalto, sempre com o cimento asfáltico, né, sempre foram resultados menos, foram resultados piores do que com o ácido. Só que tu avaliou o mesmo tempo de reação, enfim, porque eu não acho que não tem essa parte descrito como é feita a mistura Não, sim, de fato eu não coloquei esse tempo. O tempo eu não coloquei. Porque assim, a pergunta na verdade é, se eu levar 24 horas, 48 horas, né, que tu falou, para misturar o polímero com o asfalto, eu tenho o mesmo resultado que o polímero mais o ácido mais o asfalto, num tempo menor? Tá, eu vou te responder, foi basicamente duas perguntas aí, né? Foram várias. Então, a primeira é o tempo que demorou do asfalto com o polímero, 1 hora. Então, Tá. 1 hora que é o tempo de dispersão, ou seja, quando a gente coloca esse polímero e a gente não enxerga mais duas fases, a gente vê uma única fase. Então, depois de 1 hora, a gente conseguiu, então, ver esse asfalto e conseguiu analisar ele. Após isso, após esse tempo de 1 hora de dispersão, a gente, então, fez essas análises e acrescentou o ácido. Então, eu tive os resultados do asfalto primeiro sem polímero nenhum, adicionei o polímero, depois de 1 hora analisei, adicionei o ácido, e aí eu fiz uma escala de testes. Então, eu fiz um teste a 30 minutos, fiz um teste a 1 hora, fiz o teste a 1 hora e meia e um teste a 2 horas. O tempo de reação total foi de 1 hora e meia. Após 1 hora e meia, os resultados davam os mesmos resultados. Então, não tinha mais variação. Então, com 1 hora, eu consegui dispersar todo esse polímero e após 1 hora e meia, eu consegui, então, ter a análise completa desse asfalto modificado com polímero e ácido. Tá. Já na questão de se os resultados seriam os mesmos, o que acontece é que não, muito provavelmente não seria o mesmo. Por quê? Justamente por essas reações de fosforilização que eu mostrei, que quando surgem essas reações com o próprio ácido polifosfórico, existem estudos que dizem que a reação com o ácido polifosfórico também faz com que surjam novos asfaltenos. Então, quando esse ácido polifosfórico reage com esses grupos do asfalto, apareçam novos asfaltenos, o que não aconteceria se não tivesse esse ácido polifosfórico. Entendi. Interessante. O custo do polímero, o ácido não deve ter um custo muito elevado, né? A questão de preço do CAP puro, do CAP, vamos dizer, do cimento asfáltico puro para o cimento modificado, para o asfalto modificado, é cerca de 30% a 40% mais caro. Tá,
Tá, e desse preço, o ácido é quanto de A porcentagem em cima desse ácido. A porcentagem do ácido, eu não cheguei a levantar esse valor, mas eu acredito que esteja na faixa de seus 20% acima. Isso eu estou dizendo isso vivendo, porque como eu trabalho na área, essas coisas. Com certeza. Por isso que eu estou te perguntando isso, porque... Esses 20% por exemplo, se eu tivesse um asfalto modificado por polímero e um asfalto modificado por polímero mais ácido, por ácido seria cerca de 15% a 20% mais caro que só com polímero. Eu achei que o preço ia ser menor. Não. E ainda assim, do ponto de vista econômico, compensa fazer os polímeros modificados dessa estratégia. Justamente por conta da durabilidade dele. Tá. Então, o tempo que você vai ter dele é muito maior. Então, para você sofrer manutenções, você ter reparos, o tempo vai ser muito longo. Então, você consegue recuperar esse valor econômico. Na verdade, tem uma questão que eu queria colocar, que ia ser uma pergunta, mas eu acho que ela vai ficar muito longa. Que na tua conclusão tem um pouquinho de discussão. Eu acho que no terceiro parágrafo da tua conclusão tem um pouquinho de discussão dos resultados, que tu fala porque tu mostrou todos os resultados, né? Os resultados, tu botou as tabelas, discutiu os resultados em si, mas faltou um pouquinho de ligar, eu achei pelo menos, que faltou um pouquinho de ligar a parte química. O que esses resultados estavam, como eles estavam ligados com a parte química do que estava acontecendo no teu asfalto. Realmente são reações muito complexas, que tu falou, mas ali na tua conclusão tem um pedaço, que é o terceiro parágrafo, que eu acho que ele podia vir para cima, né, sair da conclusão, voltar para a discussão, para encerrar. Tá certo. O que na verdade, o que eu ia te perguntar era basicamente o que tu acabou apresentando na apresentação, e estava aqui na conclusão, porque eu fiz a pergunta antes de ler essa parte da conclusão, que era um resumo do que o RET, o ácido polifosfórico e o asfalto, como que a mistura desses três, isso de uma maneira química influenciaria nas características do asfalto, porque tu não avaliou outros parâmetros, como qual a concentração do ácido, se foi maior, se foi menor, se foi mais polímero ou menos polímero, isso tu não chegou a avaliar, né? Sim. Não. Tu fez um ensaio para uma amostra, assim, um teste. Porque assim, a gente tem na empresa vários tipos de asfaltos modificados por polímero. Então, a gente tem o 55-75, a gente tem o 60-85, a gente tem o 95-100. Eu adotei o 60-85, que é o que mais sai, é o produto que mais se vende hoje no mercado brasileiro. Então, a gente já tem parâmetros que a gente foi adotando até encontrar a concentração perfeita. Então, eu acho que eu coloquei isso antes das tabelas, qual é a porcentagem que eu usei, tanto de ácido quanto de polímero. Isso tá, então, meio que se mexer isso daí não vai fazer muita diferença. É assim? Faz diferença. Faz diferença. Tá, então... Eu queria, assim, se tu puder colocar no texto, acrescentar alguma coisa, ver o que tu acha, junto com a professora Elisângela, se tu acha que vai acrescentar, só discutir um pouquinho, porque como que esses parâmetros, deixar um pouquinho mais claro como esses dois, tanto o polímero quanto o ácido, principalmente a questão do ácido, tá junto, que eu acho que é o que dá uma diferença química maior, porque tem mais reação envolvida, né? Como que isso afeta as características do teu asfalto. E no final, só para concluir na tua conclusão, que falou da escassez dos materiais teóricos, né? Sim. Porque falta profissionais qualificados no ramo. Eu acho que podia colocar isso aqui na tua introdução para contextualizar o que está acontecendo, né, nessa questão da pesquisa, nesse ramo de pesquisa, tá? Dessa modificação do asfalto, porque parece ser algo interessante mesmo. Pelo visto, tem um viés econômico bastante forte. Então, né? Pode ser uma coisa uma coisa que a gente sempre discute é que asfalto a curto e médio prazo vai sempre existir. Não tem como deixar de existir o asfalto nesse momento, sem uma tecnologia maior. Então, a gente sempre está tentando buscar novas técnicas, buscar novas formas de fazer com que isso seja melhor. Então, eu gostei da sua colocação, acho que dá para mexer nisso sim. Se tu achar que tem como dar uma rearranjada, se tu acha que vale a pena, eu acho que seria uma coisa que ia acrescentar. Beleza. Então, Gustavo, essas são as minhas colocações, eu consegui quase 15 minutos certinho, então
Parabéns de novo pelo trabalho, muito bem escrito. Tu vai ver que tem pouquíssimas colocações que eu fiz em relação ao português, a escrita, a maneira que as frases estão. É mais só para deixar a leitura mais clara, porque eu não fiz o teu trabalho, né? Tu fez o trabalho, então as informações para ti estão muito, muito claras. E quando a gente lê, às vezes falta essa questão da mistura. Se tu puder adicionar isso, eu vou te enviar no texto agora que a gente discutiu. Eu vou escrever já e te mandar no texto para ver se tu insere, tá? Junto com a professora Elisângela, vocês veem como é que se isso é viável, se vale a pena. Tá? Então, parabéns de novo. Parabéns, muito obrigado, Elisângela, pela orientação. Então tá, encerrei minhas questões por aqui. Obrigada, professor Lucas, pelas suas considerações e pelas suas sugestões, tá joia? Então, agora eu passo a palavra para a professora Gláucia. Bom, acho que agora está melhor. Eu perdi alguns pedacinhos, porque eu estava com uma internet aqui um pouco ruim e travou em alguns momentos. Mas espero que agora fique mais tranquilo aqui para eu conseguir participar melhor. Primeiramente, parabéns, Gustavo, então, por ter concluído o seu trabalho. Eu já tinha assistido, né, aquela prévia que você tinha feito, mas a apresentação em si, formal, ficou muito boa, né? Ela, inclusive, conseguiu resumir bem o seu trabalho como um todo e ainda apresentar alguns aspectos mais interessantes do que você tinha no texto, né? Então, você conseguiu realmente fazer uma síntese bem assertiva e bem produtiva do conteúdo em si que você precisava apresentar, tá? Foi bem fácil para mim, né, passar a palavra aí para o Lucas, por conta aí da minha dificuldade aqui com a internet, mas agora eu tenho um pouco de trabalho, porque ele já perguntou praticamente o que eu poderia estar perguntando para você, uma relação de custo, estava aqui na minha listinha de pergunta, que eu acho que é um assunto importante, sempre que a gente propõe, né, um produto que tem inovação, sempre que a gente precisa apresentar, então, características que são de melhoria, a gente também precisa fazer uma análise de custo. Então, eu acho que no corpo do trabalho faltou um pouco desse aspecto, que é o aspecto econômico. Tá certo. Quando você fala, ele fica mais caro, mas o retrabalho que esse material, por ter aí características melhoradas, vai impactar, fica um pouco complicado a gente avaliar, porque quem é que vai pagar essa conta, né? Então, quem que paga a conta de fazer o reparo na rodovia, porque o CAP não está tão bom, né? É a concessionária, é o estado, é o município, porque, em geral, não é quem fabricou, né, o asfalto. Então, acaba ficando uma coisa um pouco dúbia. Será que é bom mesmo ter um asfalto tão resistente? Porque aí significa que vai ter menos gasto, de menos material, e quem está vendendo isso vai vender menos. Então, como é que é lidado esse assunto, né? Como é que isso é colocado pelas características que a gente observa? Então, você defendeu a característica de melhoria química, de melhoria física, de características de performance, e a gente consegue entender. Mas na questão de custo, acho que precisa entrar ainda outros parâmetros, né, que seria essa característica um pouco mais dos aspectos econômicos envolvidos e tudo isso. Certo. O que você tem a falar sobre esse aspecto aí? A questão do valor econômico, então, o asfalto modificado, ele é mais caro do que o cimento asfáltico puro, né? Então, para quem fornece, quem produz, economicamente, é melhor vender o cimento, o CAP modificado. Certo. Justamente por conta disso, por questão do valor, por questão de toda essa melhoria. Na questão de durabilidade, então, a empresa ela tem um leque de produtos, seja ele modificados por borracha, por polímero, e as concessionárias, quando vão assinar contratos com a empresa, elas escolhem, né? Nos contratos, elas dizem qual é o tipo de asfalto que elas possuem, qual é o tipo de asfalto que elas precisam, e então a empresa ela tenta se adequar
Ela tenta, então, atender a essas concessionárias aquilo que ela está pedindo. Então, para as concessionárias é mais viável você adquirir um asfalto modificado justamente pela durabilidade, mesmo que ele for mais caro, mais para frente você vai ter um retorno melhor. E para a empresa que produz, então, esse asfalto modificado, também é melhor você estar vendendo um produto modificado. Por quê? Porque o custo dele vai ser maior. Então, quando a gente vende o CAP puro, esse CAP puro ele é uma revenda. Então, o valor para nós não é um valor muito simbólico. Então, economicamente, é mais, mesmo que a durabilidade seja maior, ou seja, a quantidade utilizada vai ser menor, o preço, então, dele, ele consegue balancear isso aí. Tá. Então, uma sugestão seria você colocar, né, algumas questões aí dessa viabilidade econômica em relação a estar desenvolvendo novos materiais. E se for possível, já que esse é um dado que para você deve ser não difícil de obter, seria interessante, como o professor Lucas mencionou, de fazer também um paralelo em relação a outras formas de modificação do CAP e também do aspecto econômico e do aspecto de produtividade. Qual que é o material hoje mais consumido? Qual que é o que mais vende? Qual que é o que tem melhores características e por quê? Seria interessante, já que na introdução você aponta que a gente poderia, acho que a borracha é o mais simples, né, que é o mais comum, mais antigo e etc. Uhum. Então, talvez usar uma referência para que você possa apresentar isso daí de uma forma também para enriquecer um pouco esse aspecto. Tá certo. Bom? Do aspecto químico, eu fiquei com a mesma dúvida que o professor Lucas, como eu disse, ele já adiantou muita coisa, deixou pouca coisa para eu falar, né? Que sempre, quando a gente está falando de TCC de química, a gente está na expectativa de ver reações, mecanismos, etc. Você mostrou isso. Aquele último slide que você coloca, que tem a representação de como as cadeias estariam inseridas e tudo isso, eu acho que é um ponto muito importante, justamente para defender o aspecto do entendimento químico do que você está fazendo, né? Uhum. Mas eu ainda colocaria uma pequena observação em relação a esses detalhes, se você conseguiria atrelar essa característica que você observou, inclusive que você diz, né, que a DuPont diz que não tem muitas informações aí específicas das reações, mas que deve ser o grupo epóxi, que deve ser junto com a parte do grupo ácido carboxílico e tal, como que isso muda as características físicas e, por exemplo, reológicas. Uhum. E aí eu vou fazer um parênteses, porque a hora que você falou do reômetro, você disse, aqui no Brasil esse equipamento não é muito usado. Não é bem isso, tá? Então, talvez a frase não tenha saído adequada. Certo. Não é usado na área de asfalto, mas o reômetro, ele é muito, muito, muito usado em diferentes áreas, né? Então, aqui no Brasil tem, sim, muita gente que aí tem todo um estudo, um desenvolvimento baseado em aspectos da reologia, e que, inclusive, poderia aí te ajudar a entender algumas características, se você fosse discutir os fluidos, né? Então, você fala um pouco de ser plastificante, de ser polímero termoplástico, etc., mas se você fosse entrar nos aspectos aí da reologia, você teria muitas características que você poderia abordar em relação ao tipo de fluido, se ele é newtoniano, se ele é não newtoniano, como é que você vai observar isso daí, se ele é um pseudoplástico e etc, etc. Então... eu acho que eu não especifiquei isso, eu acho que a colocação foi errada. É na questão do asfalto mesmo. Então, a parte de reologia, na parte das empresas de asfalto, hoje é muito escasso. Então, no Brasil, se eu não me engano, tem apenas 4 empresas que possuem esse equipamento, que faz esses testes, então, com o reômetro. Então, é nessa parte de asfalto mesmo. Aí eu concordo com você, que é uma área relativamente nova dentro dessa linha, e aí eu ia até te perguntar,
tem muita empresa trabalhando com asfalto, porque parece que não tem, né? Parece que é muito pouca gente que sabe sobre isso, como você mesmo destacou, sobre a formação profissional relacionada a essa área. A gente não vê muitas informações, a gente não tem muitos artigos, tanto que o que você obteve aí de referência são poucas referências, né, sobre o assunto. Então, aqui no Brasil, eu acredito que realmente, você está falando de 4 que tenham reômetro, mas eu acho que tem muito pouca gente fazendo estudo nessa linha. Sim. Né? Tem a USP é uma grande parceira com a minha empresa nessa questão de desenvolvimento de asfaltos, usando reologia e essas coisas. Uhum. Mas a maioria das empresas, elas pegam, então, o que já faz, o que todo mundo já sabe, e continua fazendo. Então, essa parte de pesquisa, de inovação, são coisas que ainda o Brasil está iniciando, o Brasil ainda está no começo. Então, a gente participa de várias palestras lá de pessoas de fora, e eles dizem que o Brasil ainda tá começando a engatinhar nessa questão de asfalto, que a pavimentação no Brasil hoje, ela é cerca de 5%. Então, Entendi. tem muita coisa ainda. O Brasil está começando agora a ter investimentos maiores, a surgir novas empresas, né? Então, é isso. Tá. E aí, como coordenadora do curso, eu te perguntaria, o que você acha que falta na graduação que poderia completar esse perfil do profissional que teria um pouco mais de experiência, né, em relação a toda essa linha de desenvolvimento aí? Por exemplo, a gente não fala, eu estou te cobrando aqui que você poderia ter colocado no seu trabalho alguns aspectos da reologia mais detalhado, que você poderia estar discutindo. Isso eu falei, né, naquela prévia que você fez também, que foi uma das questões que eu coloquei, sobre se é um fluido newtoniano, se é não newtoniano, como é que você iria caracterizar. Você não mostrou nenhum tipo de gráfico, né, que é em cima de valores aí que a gente, em geral, faz essa classificação de viscosidade, etc., mas são aspectos que a gente não aborda no curso de Química. A gente tem em Ciência dos Materiais, a gente tem em Engenharia, mas no curso de Química muito pouco, né, de uma forma bem sutil. Então, o que mais você acha que precisaria? Eu acho que uma das partes mesmo que encontrei uma grande dificuldade foi isso, nessa questão dos fluidos, né, então de ser não newtoniano, de ser newtoniano. Eu até conversei com o pessoal lá do serviço a respeito disso, com os engenheiros e tal. Justamente porque é bastante dificuldade, né? Olhando para o curso e vendo tudo isso. Eu acho que uma coisa que a gente vê bastante sobre polímeros, então a gente tem uma matéria sobre isso, mas essa reação de polímeros com outros compostos que não são polímeros. Então, eu acho que é uma parte que também apresentei uma grande dificuldade. Então, você vê polímeros reagindo com outras coisas. Então, você vê outros compostos que não são poliméricos reagindo com compostos poliméricos. Nesse aspecto, eu vou dizer para você que o trabalho do Leandro, na semana passada, eu fiz essa mesma pergunta para ele e eu vou dizer que você saiu bem melhor. Né? Foi o professor Lucas que fez a pergunta para você, mas seria uma pergunta que eu faria de qualquer forma, e você saiu melhor. Ele também teve, no trabalho dele, a proposta de colocar cargas, né, só que em um outro polímero, e ele não apresentou essas possíveis reações, ou como que essas reações poderiam modificar a característica do material. E eu fiz essa pergunta para ele, ia fazer para você, o professor Lucas fez para você, mas isso, de fato, é algo que nem a Dupont entende direito e que nem quem é mais especialista em polímeros hoje consegue entender com profundidade. Então, eu vou te sair um pouco mais tranquilo em relação a isso, que é, na verdade, uma pergunta mesmo exploratória, né, mas que não tem muito como comprovar como que isso está, de fato, interagindo e como que isso está sendo benéfico para o material. É mesmo um fator um pouco mais experimental, é um pouco mais empírico, se coloca as porcentagens e se avalia as propriedades
assim como você fez e como tem, então, na sua empresa com diferentes materiais. Certo. Então, é uma deficiência mesmo, né, que talvez precise de outras técnicas para entendimento melhorado, né, a gente não consegue ter essa visão ainda tão aprimorada como deveria ser do processo em si, tá? Uhum. Quais outras técnicas que você colocaria? Ou porque você não teve tempo? Professora, cortou sua fala aqui. Tá cortando um monte de parte aqui. Eu perguntei para você quais outras técnicas analíticas, pensando em entender melhor esse material, quais outras técnicas você acha que poderiam ser empregadas para que você pudesse completar essa visão sobre as características do material, que você não fez durante o seu trabalho, ou porque você não tinha na sua empresa, ou porque tinha mesmo viabilidade econômica para fazer. Mas quais outras técnicas você acha que seriam interessantes? Olha, uma técnica que seria muito importante eu ter feito, mas que nós não possuímos isso, seria a técnica para você fazer o envelhecimento, então, desse asfalto. Você, de fato, fazer no laboratório a parte de envelhecer ele e ver realmente a questão de estabilidade comprovada. Então, a gente tem um teste lá, que a gente faz o teste de estabilidade, mas existe um equipamento, que é uma estufa, né, que ela faz esse teste com muito mais precisão, e que ela dá para a gente, então, esse parâmetro de estabilidade, esse parâmetro de envelhecimento, ele meio que simula a aplicação e o tempo nas pistas. Então, acho que seria um grande resultado ter esses comparativos, mas que por conta da empresa não possuir, por ser equipamentos caros, eu acho que daí, por esse motivo, eu não consegui estar realizando esse teste, mas que iria agregar um valor muito, muito legal para o trabalho. Ok. E aí eu te pergunto ainda nessa área analítica, ninguém faz nessa linha de asfalto testes mais de caracterização, até para entender as ligações químicas, para entender como que os grupos funcionais se organizaram depois da adição desses modificadores. Então, não se usa Raman, infravermelho, não se usa GPC para ver a distribuição de tamanho de cadeia do polímero, essas técnicas convencionais. Eu conversei sobre isso com o meu gerente da fábrica, e ele fez, o mestrado dele foi em asfalto. E esses resultados, então, utilizando infravermelho, utilizando outros equipamentos, ele conseguiu fazendo isso na faculdade dele. Então, ele conseguiu fazer isso dentro da universidade, porque dentro da empresa não possui. Não tem. No Brasil não tem. Agora, como eu disse, a USP tem uma parceria muito grande com as empresas de asfalto. Na USP tem um centro de pesquisa muito bom, muito referência, né, em relação a todos esses tipos de teste. Tá. Porque assim, olhando pelo lado analítico, e eu fiz pós-doc em um laboratório da engenharia química que trabalhava com asfalto e que tinha uma parceria com o pessoal da própria Petrobras e trabalhava muito com asfalto. E eles tinham, sim, alguns desenvolvimentos para entender melhor as características e chegar realmente nisso que a gente está falando, de entender melhor os grupos funcionais que são resultantes das reações químicas, como é que é o material, que talvez fosse algo que deve ser, né, o futuro, para você entender melhor o que está acontecendo ali a nível químico, para conseguir enxergar o que não se enxerga, né? Hoje, tá bom? A gente utiliza bastante esses equipamentos. Então, eu mostrei o penetração, mostrei o ponto de amolecimento, mas fora do Brasil, não se utiliza mais esses testes. Fora do Brasil, o equipamento que se utiliza é só o reômetro. Então, porque os reômetros mais completos, eles permitem fazer muitos testes, né? Táticos e etc. Então, por exemplo, o teste de recuperação elástica, ele demora cerca de 3 horas e meia para você ter o resultado. Para a gente ter um resultado de compilância recuperável ou não recuperável, ele demora 15 minutos. Certo. Então, é muito melhor.
Tá bom. Gustavo, eu não vou me prolongar aqui, o seu trabalho está muito completo, ele está bem escrito, a gente já tinha falado sobre isso. Tem algumas características que eu vou passar no texto para você já tinha algumas correções, né, da outra versão que eu havia corrigido, e ainda tem mais algumas coisinhas, mas isso eu passo, então, no arquivo, e aí você tem 15 dias para que você possa fazer as correções e apresente a versão final, certo. Ok? Em relação, então, a essa parte das arguições, uma última consideração que eu ia fazer para você, em relação aí ao futuro do seu trabalho, né, quer dizer, se tem alguns passos que você acha que seriam interessantes para outras pessoas utilizarem o seu trabalho como referência, já que a gente tem pouca referência nessa área, seria se você tentou aumentar um pouco essa busca da literatura, até para explorar não só o que a sua empresa faz, ou o que está sendo feito aqui no Brasil, mas, então, algumas características inovadoras aí que podem ser o futuro. Você acha que o futuro é fazer mais modificações com o próprio RET? Tem outros materiais que podem vir aí para agregar? Tem alguma coisa mais moderna? O que... Hoje, a gente faz o asfalto modificado por polímero. Só que um grande problema é questão ambiental. Na hora de você estar fazendo a aplicação desses asfalto, a temperatura de usinagem ela é cerca de 175 a 180 graus. Então, quando você aquece demais esses produtos, eles começam a liberar gases. Gases que muitos são prejudiciais, gases estufas. E hoje está sendo desenvolvido produtos para fazer com que esse tipo de asfalto ele se torne morno e não quente. Morno só no nome, porque a temperatura também é uma temperatura elevada. Mas a temperatura de usinagem ela cairia para 140 graus. É uma temperatura elevada? É uma temperatura elevada. Mas a gente está falando de 35 a 40 graus a menos. Então, existem ainda pesquisas, nós fabricamos isso, e existem mais pessoas que fabricam isso, mas eu acredito que para o futuro a gente conseguir diminuir as temperaturas de usinagens, porque quanto menor essa temperatura, a gente vai conseguir liberar menos compostos tóxicos, menos compostos estufas, né? Então, pensando também... Voláteis, né? Voláteis orgânicos, voláteis tóxicos. A gente também vai reduzir o custo energético, né? Da produção, que também aumenta a sustentabilidade do material. Isso. Ok. Então, eu acho que vale a pena você concluir no seu trabalho algo que dê essa sensação aí do andamento do futuro, né, porque a gente tende sempre, quando é um trabalho aí que pode ter um prolongamento, que outras pessoas possam se interessar, a colocar essa pitadinha aí de o que pode ser o futuro, o que vai acontecer, o que tem de novidade, o que pode melhorar ainda mais as características. Certo. E um outro ponto que eu havia esquecido, e quando você mencionou, eu acabei lembrando, que eu tinha nas minhas perguntas aqui, é que eu fico imaginando que a nível de laboratório é uma coisa, você respondeu para o professor Lucas em relação ao tempo, em relação a fazer essa adição, a mistura e etc., mas como que é isso a nível, então, de toneladas de material? Como que isso é feito? Eu não tenho esse tipo de visão. Como que isso sai da escala laboratório, que é onde você trabalha na pesquisa, de encontrar essas características ideais, e vai para a escala de ter que fazer uma quantidade que vai realmente recobrir uma rua, uma via, sei lá quantos quilômetros, etc. Isso fica realmente com as mesmas características? Como que tem esse controle? Por incrível que pareça, a gente consegue reproduzir muito bem isso que a gente faz em laboratório porque a gente faz em indústria. Então, a parte do laboratório, eu estou dizendo no que eu vivo, é muito conectada a essa questão industrial. O asfalto, o ligante asfáltico, na aplicação da pavimentação, ele é uma porcentagem muito pequena. Então, é cerca de 5% apenas de ligante asfáltico. O restante desse material são agregados, pedriscos, pó de pedra, britas. E o que acontece é que dentro da parte industrial, então dentro dos reatores, a gente possui balanças, né? Então, a gente tem sacarias, e esses polímeros são medidos por sacarias,
Precisou fracionar, a gente tem então as balanças industriais, e como, querendo ou não, a porcentagem, são porcentagens pequenas, como eu coloquei no trabalho, foi 1,7% de polímero, então isso numa carreta, vou dar um exemplo que é o que mais sai, uma carreta de 30 toneladas, isso dá em torno de seus 500 quilos, a gente pesa isso com balanças, então a gente tem elevadores, no qual os operadores vão colocando essas sacarias nos elevadores, e esses elevadores vão levando até os reatores. Então, eles são elevadores chamados elevadores de caneca. Então, que eles vão jogando, esses elevadores vão jogando para o reator. E a questão é a mesma do ácido. Então, esses ácidos são pesados, né, na questão das balanças, e também são colocados nesses elevadores. Então, nessa questão industrial, a gente consegue reproduzir muito bem isso, porque, além disso, tem uma circulação. Então, a gente consegue pegar todo o produto que está embaixo, jogar o produto que está em cima, e está fazendo essa circulação dentro do reator. Os próprios agitadores, então a gente tem agitadores do começo ao final dos reatores, fazendo com que esse produto, de fato, ele fique homogêneo. Legal. Essa é uma visão que para quem está só mais no mundo de laboratório, talvez não consiga ver, né? Porque quando a gente pensa em toneladas mesmo, né? Deve ser uma quantidade muito grande de material. Talvez alguma coisa que represente isso, talvez também fosse um incremento interessante para o seu trabalho. Uma figura, uma descritiva, alguma coisa de como que esses estudos realizados são colocados depois em escala mesmo de aplicação real, tá? Tá certo. Bom, então eu vou encerrar, né? Já falei o suficiente aqui e vou, então, de novo, parabenizar aí, Elisângela, você, e agradecer a participação, tá bom? Então, obrigada, Gustavo. Obrigado, Glaucia. Obrigada, professora Glaucia, por suas considerações, tá? E sugestões ao trabalho. E agora a gente passa para a terceira fase. Isso. Então, agora fica um pouquinho chato, né? Porque a gente tem que pedir, então, para todo mundo se retirar. Daí eu vou pedir para você que fez aí a gravação para mim, fazer interromper a gravação, tá? Para que a gente não grave esse pedaço. E aí a gente vai deliberar, né? Então, como se estivéssemos aqui só nós agora, né? Quer dizer, vamos estar, né? Não fisicamente presentes, mas vamos fazer o nosso trabalho aí, tá bom? Eu entro depois? Isso, daqui a uns 5, 7 minutos, você pode entrar novamente. Tá. Agora é 7h58? Saber o resultado. Umas 8h05, 8h10? Tá Isso. certo. Obrigado. Ok? Então tá bom. Obrigada. Pode parar a gravação.